Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um telecast no ar aqui nos canais do grupo 45 minutos, noite de quarta-feira para falarmos de Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos destacar a partir de agora o duelo de alvinegros no Castelão e deu o alvinegro paulista, né? O Corinthians venceu o Ceará por 1-0, vamos analisar esse jogo a partir de agora. Eu sou o Fábio Hermano, já estou aqui com o Thiago Minhoca. E nos trabalhos técnicos, direção e edição, Gabriel Costa. Você que está chegando aí, já deixa aquele generoso like, tá? Aquela curtida, já compartilha aí nos grupos de WhatsApp, né? Torcida do Ceará aqui que está chegando, já compartilha aí nos grupos de torcedores. E também se inscreve aqui no canal, tá? Porque estamos cada vez mais perto da marca de 100 mil inscritos, né? De ter aquela maravilhosa plaquinha do YouTube. Nesse momento faltam pouco menos aí de 10 mil e pouco mais, né, de 10.600 inscritos para a gente chegar aí à marca de 100 mil, né? Nesse momento estamos aí com 89.400 inscritos. Então vamos nessa, tá? Vamos nessa aí. Cada dia a gente ganha uma centena, 2 centenas aí de novos inscritos. Vamos melhorar esse ritmo aí para a gente chegar o mais rápido possível aí a essa marca. A gente conta muito com a ajuda de vocês que já estão aqui há muito tempo, né? Já são inscritos. A missão agora é espalhar, tá? Espalhar o nosso conteúdo para novos torcedores aqui do futebol da nossa região também acompanhar o 45 minutos. Eu tenho certeza que eles não vão se arrepender. Não há conteúdo mais completo sobre o futebol nordestino do que o 45 minutos. Conteúdos diários, aprofundados, é aqui. Muito bem, é isso. Também os nossos parceiros, Bet Nacional, tá? Bet dos brasileiros, sempre lembrando, tá? Aposta em entretenimento, não é investimento, só o troquinho do pão, nada além disso. A Bet Nacional, nossa parceira aqui, como também todo mundo que nos apoia lá no Clube 45, no nosso Apoia-se. Vocês também são muito importantes para esse projeto seguir cada vez mais firme e forte lá no nosso Apoia-se, apoia.se/podcast 45. Bom, galera que tá aqui no chat, mandem as mensagens aí, porque a gente vai lendo também. Nos ajude aqui a fazer esta live com os comentários de vocês, que são sempre muito importantes. Vamos lá, Thiago Minhoca, boa noite para você. Você que esteve aí no Castelão acompanhando de perto. Ceará 0, Corinthians 1, um jogo fraco, né, dos dois times com muitos desfalques no ataque, né? Eu acho que isso ficou muito claro pelo que foi o jogo, né? O Ceará sem as suas duas principais peças, né? Os Pedros, né? O Pedro Henrique suspenso, o Pedro Raul aí pertence ao Corinthians, não pôde jogar contra o seu clube. Corinthians também, né? Sem Yuri Alberto, sem Depay, sem Romero. A gente viu um jogo muito fraco tecnicamente que acabou sendo decidido aí numa falha, né? Numa falha defensiva do Ceará. O Corinthians achou o seu gol com o Thales Magno. E é aquela derrota que, assim, é dura, né? O Ceará vinha se notabilizando por sempre vencer os jogos possíveis, né? Ou sempre pontuar nos jogos possíveis, né? Venceu em casa Grêmio, venceu o Vasco, enfim, venceu o Clássico contra o Fortaleza, que estava mal. Então foi um time que sempre aproveitou muito bem o fator casa e a tabela. Corinthians mal, né? O Corinthians vinha de derrotas fora de casa em quase todos os jogos, né? Perdeu para Mirassol, por exemplo, recentemente o Corinthians. E o Ceará não conseguiu aproveitar, sai sem pontuar e fica muito claro que esse elenco precisa ser encorpado para o time ter uma certa tranquilidade no Campeonato Brasileiro, Thiago Minhoca. Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite quem está acompanhando. Obrigado por tudo. A gente fecha aqui a live porque você já resumiu tudo. Para a sua explanação inicial. Mas é bom que a gente vai entrando no detalhe de cada situação que você trouxe aí. Era natural, de certa parte, ter um jogo complicado. Hoje mesmo, mais cedo, eu no programa da rádio, eu até falei que levemente o Ceará era favorito, porque também o Ceará tem carências, né? Como você falou, daqui a pouco a gente pode entrar nesse assunto das carências do elenco, o banco de reservas, que muitas vezes não ajuda. Mas o Corinthians também, assim, fez um jogo muito ruim, acompanhou o jogo do Bragantino, e principalmente perdendo de jogadores do setor ofensivo, né, onde o Corinthians, que eu vejo com mais qualidade, eu imaginava que o Ceará teria condições hoje
mesmo tendo os desfalques, conseguiria fazer esse resultado. E na minha avaliação, assim, até em princípio, assim, já falando de uma maneira geral do jogo, eu acho que o Ceará poderia ter vencido esse jogo, sabe? Porque o Corinthians teve também problemas, assim. Acho que o Corinthians não fez tanto assim. É o que você menciona na sua explanação inicial. O Corinthians foi efetivo quando houve uma falha do Ceará. E aí eu vou pegar uma fala do Fred, né, que ele chegou a mencionar isso na avaliação ali do raio-x da rodada, e ele tinha mencionado isso também no comentário dele no Twitter, depois do Clássico Rei, comentou também isso depois que o Ceará eliminou o Sport. Às vezes a diferença do Ceará para o que ele enfrentou o Fortaleza, para o que ele enfrentou o Sport, ou até mesmo quando o Ceará pega um adversário de mais qualidade, como ele pegou, por exemplo, o Atlético Mineiro não é um grande visitante, o Corinthians também não é essa equipe toda. Só que o Ceará não tem muita margem, assim, para um contexto. E é isso mesmo. O Ceará, para esse ano, para jogar a Série A desse ano, ele não vai ter muita margem. Ele não vai ter uma reserva à altura do titular. O Ceará não vai conseguir trazer, já que o Ceará está em busca de mais um camisa 9, trazer um centroavante do patamar do Pedro Raul. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Mas esses atletas... Mas hoje, Minhoca, não tinha nem jogador da característica, não era nem do patamar, né? Era do estilo mesmo, né? A gente vai falar sobre essa questão até agora, nenhum anúncio feito até agora do Ceará nessa janela. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas por que eu estou dizendo isso? O Ceará, até então, que ele tem uma boa campanha, isso aí não tenha dúvida. Mas os jogos que o Ceará teve até aqui foram jogos difíceis. O Ceará conseguindo resultados no final, minutos finais, do que a gente falou lá no começo do campeonato, ponto perdido, contra Bragantino, outras partidas, Juventude, quando perdeu, né, reta finais ali dos tempos, era uma grande questão. O Ceará tinha muitas dificuldades. E para o elenco que tem essas limitações, não tem essa margem toda, jogar bem e ser efetivo é fundamental. Porque mesmo você apresentando, foi o que o Fred mencionou, né? Que eu estava querendo trazer essa fala. O Ceará é uma equipe que pouco falha. Pouco falha. Então, quando vem esses dois primeiros jogos da retomada, que foi contra o Sport e Fortaleza, que hoje estão dentro da zona de rebaixamento, né? O último e o penúltimo colocado, foi alertado até pelo Léo Fontinelli aqui, para não gerar uma situação de que, tipo, pronto, agora não precisamos de muita coisa, porque o torcedor do Ceará sabe muito bem que isso em outros momentos, quando o Ceará tinha uma sensação de calma, de certa tranquilidade, não precisava ter uma certa urgência. Eu acho que hoje o Ceará não precisa ter urgência olhando para a sua primeira meta da temporada, que é a permanência. Não tem urgência para isso, mas tem urgência para outras coisas, incluindo algo que possa desandar. Então essa foi a segunda derrota em casa, mesmo tendo o adversário, o visitante, né, no caso o Atlético Mineiro, e agora o Corinthians, onde esse adversário não estava jogando bem, não estava conseguindo mostrar nem possibilidade de sair vitorioso, mas saiu vitorioso. E aí é onde mora as dificuldades que o Ceará tem com o elenco restrito que tem. Então, não acho apenas que seja só uma questão de... o elenco não presta, ou pelo menos a equipe reserva não presta. Eu já falei aqui algumas vezes, eu acho que o Condé pode ampliar mais, e principalmente agora com a maratona de jogos, né, já vai ter o Inter no final de semana, um jogo de manhã, depois já vai ter o Mirassol de novo em casa, viagem para pegar, e aí vem aquela parte pedreira, né? Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, então esse é o momento que pode ter uma sequência negativa. Porque você talvez não vai enfrentar. O Mirassol talvez seja o adversário mais acessível desses próximos jogos. Então, a dificuldade que a gente viu hoje, não é que o Ceará fez uma partida ruim, mas o Ceará não conseguiu aproveitar os erros que o Corinthians cometia. Porque ao longo do primeiro tempo, Fábio, eu estava olhando e falei, dá para fazer um gol. O Corinthians tem dificuldade na saída de bola. E o Ceará conseguiu recuperar essa bola. Só que aí é onde entra, eu acho, como aperfeiçoar um pouco mais. Eu acho que o Ceará conseguiu ir bem no contexto que teve no começo do campeonato, mas eu fiz esse alerta ali na pausa, principalmente depois do jogo do Sampaio. Eu acho que eu estava com você, né, no dia do jogo do Sampaio, eu e você aqui, a gente analisando. Porque aquele jogo foi um jogo onde o Condé poupou peças. E quando a gente viu o Sampaio, que nem estava mais disputando nada ali na última rodada da Copa do Nordeste, o Sampaio está muito mais preocupado com o jogo da Série D. O Ceará teve muitas dificuldades. O Ceará jogou muito mal aquele jogo, chegou a vencer ainda a partida, mas com muitas dificuldades, assim, com muitos jogadores muito abaixo. Então, essa é uma questão
que estava o alerta já dizendo aquilo. Então, assim, não olhar, que é claro que tem hoje uma gordura para o que o Ceará conquistou até então na tabela, mas esses recados têm que ficar atentos, porque o jogo contra o Sport foi com dificuldade, foi nos pênaltis, o jogo contra o Fortaleza foi melhor do que o Fortaleza, mas também sem... Porque, claro, envolvia uma pressão no Sport, envolvia uma pressão no Fortaleza, mas agora vão ser jogos difíceis, muito difíceis, para um momento onde, até então, que é a parte que o Léo mencionou aqui na última vez, o torcedor, na minha bolha, certo? O torcedor, ele ainda quer ver jogadores de mais qualidade chegando à equipe. E precisa. A gente sabe das dificuldades que o Ceará tem, mas eu acho que já está passando além da cautela para escolher as peças certas. O Ceará precisa de mais peças chegando, e peças que não sejam para compor elenco. Peças que sejam para brigar para a titularidade. Você pode até dizer, talvez ali no Pedro Raul é muito difícil você encontrar um camisa 9 como o Pedro Raul. Mas esse volante, há muito tempo, o Ceará já deveria ter já uma direção, um caminho para isso. Quando chegou aqui o Baralhas, na época, ele esteve no Ceará, mas acabou não fechando, acabou foi para o Vitória. Naquele momento o Ceará já era acabou trazendo o Lucas Lima. Mas naquele exato momento, quando o Lucas Lima não apresentou, já na reta final, já era para estar vendo outras possibilidades. E eu acho que, passado esse tempo todo, tanto que eu acho que eu comentei aqui, ou não estou lembrado se eu comentei em outro local, não dá para o Ceará chegar até o final dessa semana sem nenhuma contratação. O Ceará precisa de mais contratações. O jogo se mostrou dessa maneira. Dava para ver claramente, com todo o esforço de alguns jogadores dentro de campo, por exemplo, para falar, já entrando um pouco na partida, né? Eu senti que o lado esquerdo do Ceará estava conseguindo criar jogadas. Bahia, Mugni, Fernandinho. Só que às vezes, o Fernandinho fazia uma jogada mais exagerada, aí fazia um cruzamento errado, um drible a mais, uma jogada mais difícil. Teve uma jogada dele com o Bahia, que ele tentou meio de costa, tentar fazer o gol e tudo mais. Mas faltou presença de área. O Ceará fez jogadas onde a bola passando toda dentro da área. Não tinha um jogador para chegar para finalizar, porque o Wailon não tem essa característica. Você vê, por exemplo, em alguns momentos, por exemplo, o Sobral tem muita dificuldade para criação, que aí é o outro lado que eu via como um problema. Esse lado direito, tanto o Fabiano, mas principalmente o Sobral, tem uma dificuldade gigante. A própria jogada, que foi uma jogada muito próxima do Ceará ter aberto o placar, é uma jogada que a bola sobra no pé do Sobral, o Sobral poderia ter chutado, não finaliza, o volante lá, acho que é o Hernandes, né, acabou, Martínez, que tinha cortado. Aí depois ele recupera a bola e aí ele não tem aquele refino de qualidade para, seja finalizar no gol, seja para dar um passe ali, que ele tentou dar o passe para o Ailon, então não conseguiu. Então, assim, em muitos momentos do jogo, eu falei, se o Ceará tivesse um pouco mais, sabe, de refino, ou se tivesse um Pedro Raul, se tivesse um Pedro Henrique, poderia ter aberto o placar contra o Corinthians, que só estava tentando administrar o empate. Eles estavam tentando, no máximo, levar o empate e jogar por um erro que pudesse acontecer. E esse Ceará dificilmente comete erros. Mas já vimos o Ceará cometer erros em outros momentos. Em outros momentos a gente viu, principalmente nos jogos fora de casa. Até chegar no segundo tempo e ver a jogada, né? Que acaba ali... Assim, eu já tinha destacado isso na rádio, sabe? O Garro era o jogador diferencial do jogo. Assim, de todos os 22 atletas, era o cara mais talentoso. Toda vez que a bola chegava, encontrava passe onde ninguém estava vendo. No primeiro tempo, algumas jogadas, até o Corinthians estava impedido. E eu alertei isso várias vezes na rádio. Eu falei, tem que ter cuidado com o Garro, porque ou ele pode ter uma finalização, que ele finaliza muito bem, ou ele pode encontrar um passe aí que pode ser determinante. E aí veio esse passe, uma bola ali, onde o Bahia não foi firme na jogada, perdeu ali para o Carídio. O Carídio tentou o cruzamento, gerou uma dúvida, tanto do Bruno Ferreira, juntamente com o Marlon, nenhum foi, a bola acabou passando, e, por incrível que pareça, o Thales Magno nem conseguiu completar de primeira, mas ainda conseguiu se recuperar e abrir o placar, e aí depois, quando precisou fazer as trocas, claro, o Condé já tinha feito ali uma troca de dupla de ataque, mas você já percebia que não tinha qualidade suficiente para mudar o panorama. Tanto que o Ceará, nessa pressão que tentou para cima do Corinthians, e o Corinthians, obviamente, se fechando cada vez mais, nenhum ponta conseguia fazer uma jogada mais efetiva, a bola chegava no Tubarão, o cruzamento era na marcação, a bola chegava no Fabiano, a marcação cortava, chegava no Bahia, era cortado, chegava no Rômulo. O Rômulo, assim, novamente, errou tudo o que fez desde quando entrou dentro de campo.
Então, assim, é um time onde tem tantas limitações que basta que cometa um erro, pode ser crucial. Ou, no caso, quando vai jogar fora de casa, fica mais evidente isso, as coisas acabam ficando mais evidentes, né? Assim, as lacunas que o Ceará tem. Então, essas lacunas que a gente sabe, quando eu falo isso, eu não estou olhando para o Ceará tem que ser G10. O Ceará não tem nem a sua obrigação de ser G10 do campeonato. Mas o Ceará tem que ter muito cuidado com o que pode vir pela frente. Nem todo mundo que virá pela frente, principalmente pelo que virá pela frente, vai ser uma equipe em crise como o Sport, uma equipe em crise como o Fortaleza. Vai precisar de algo a mais. E eu acho que a diretoria precisa, nos próximos dias, não vou dizer correr quanto a isso, porque, na verdade, sim, eu já acho que já está tardio essa situação. Então tem que começar agora a fincar uma ideia de quem serão essas peças. Há muito tempo já se ouve que o Ceará vai trazer 3 nomes, mais um centroavante, mais um jogador de lado e mais um volante, e até agora, e aí eu digo assim, não sou eu como imprensa, nem o torcedor, a gente não precisa estar sabendo dessas situações, mas quanto mais silêncio isso fica parecendo, dá a sensação de que é um contentamento. Então pronto, já que ganhou o Clássico, já que o rival, no caso Fortaleza, está vivendo uma crise, então não tem por que se preocupar aqui, vai dar tudo certo. E eu acho isso muito perigoso. Mesmo, e aí para fechar mesmo que eu acho que o trabalho que o Ceará está fazendo desde o ano passado para esse ano é um trabalho coerente, é um trabalho sem nenhum tipo de exagero, sem nenhum tipo de vender uma ideia maluca para o torcedor, como aconteceu em outros anos. É uma coisa muito pé no chão, mas esse pé no chão também não pode ser negligenciado em alguns momentos. E eu acho que em alguns momentos o Ceará flerta muito com esse perigo, sabe? Em outros jogos também que aconteceu, eu até citei aqui do jogo do Sport, da Série A, outros jogos onde eu senti que o Ceará mostra dessa dificuldade que não é bom acreditar que as coisas não podem acontecer errado. Eu acho que quanto mais você prevenir, melhor você pode se precaver de uma situação futura negativa que possa acontecer. Muito bem, Thiago Minhoca. Vamos ler aqui alguns comentários aqui da galera para a gente continuar aqui a nossa conversa. O João Pedro fala, isso é que dá pegar o Lanterna e o vice-lanterna um atrás do outro, fazer só um gol e achar que o time tem alguma coisa. Ele diz que o Ceará ainda vai dar muita raiva esse ano se não contratar. Perder do Corinthians e do Galo e não ganhar de São Paulo no Castelão são péssimos resultados. Cara, eu queria até realmente perguntar a você, Thiago Minhoca, porque se você for analisar a tabela do Ceará, os jogos que ele venceu, a pontuação, cara, pode ser muito enganoso. Tá? Porque ele venceu os 3 nordestinos que estão na zona, todos em casa. Tudo bem que o Fortaleza, o mando era do Fortaleza. E aí ele ganhou no comecinho ali de Grêmio e Vasco, que inclusive demitiram técnicos pouco tempo depois. E se a gente for ver o que falta pro Ceará, Fluminense, que foi o jogo adiado, Internacional, o chatíssimo Mirassol, e aí Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. E aí volta o turno contra o Bragantino, que é um time que também tá na parte de cima. Então essa pontuação, acho que se tem uma leitura que o time está no caminho certo, pode até estar, mas esses resultados, pelo menos para mim, não quer dizer muita coisa não, viu, em relação ao Ceará. Quer dizer que ele foi eficiente nos jogos que tinha que ganhar. Um time que quer fugir da zona de rebaixamento tem que ganhar esses jogos. Mas aí, como o João Pedro falou, empatar com o São Paulo e perder para Atlético e Corinthians, né, é complicado. Se a gente pegar a tabela, o Ceará não ganhou de nenhum time que está à frente dele. Tudo bem que ele só pegou 3, né? Botafogo, Atlético Mineiro e Corinthians. Ele falta pegar todos os outros que... dos 9 primeiros ele pegou 3. Ele vai pegar mais 6. E os 3 que ele pegou, ele perdeu sendo 2 em casa. E contra times que são o 8º e 9º, né? Atlético e Corinthians. Então acho que o Ceará precisa de fato acender um sinal de alerta aí, tá? Essa gordurinha pode se esvair em pouco tempo. Perfeito. Eu acho que é bem daí mesmo assim. Eu acho que a gente tem que olhar que o Ceará conseguiu fazer a campanha até aqui. Vamos lá. Vamos tentar esquecer tudo que foi feito até agora na campanha da Série A. Vamos começar antes. Vamos trazer exatamente o que estava antes de começar o Brasileiro. O Ceará foi campeão cearense, bateu Fortaleza, bicampeão estadual, apresentando uma certa instabilidade em alguns jogos da Copa do Nordeste, tendo na Copa do Brasil ali alguns jogos que gerou uma certa preocupação e tudo mais, apesar de ter sido um caminho
até bom, apesar de ter enfrentado na terceira fase o Palmeiras, mas aí já com o Brasileirão em andamento. Então, quando começa a Série A, quando a gente fez a previsão para o Ceará, a gente falou, é uma equipe que vai brigar para permanecer, perfeito? Assim, ó, sabe da condição, muitos problemas financeiros do ano passado, que ainda ressoam nesse, montou um elenco, o trabalho está sendo bem feito pelo Condé, naquilo que é possível, só que ficou o alerta. Quando começar a Série A, vamos ver como é que vai ser isso. E o Ceará conseguiu ter um ótimo aproveitamento. Então, por isso que é bom ressaltar. Em alguns jogos que o Ceará apresentou esse futebol, a grande dificuldade que eu sentia era, em algum momento, conseguir, de fato, aproveitar situações quando os adversários eram mais frágeis. Quando o comentário... Esqueci, João Paulo, né? O rapaz que eu esqueci. Como era o nome dele? Qual? O rapaz que você estava lendo aí, que estava citando o Atlético Mineiro, São Paulo. O João Pedro, nosso João Pedro. internauta aqui. Quando o João Pedro traz esses jogos, é porque o São Paulo não está bem, o Atlético Mineiro não está bem, o próprio Corinthians não está bem. Aí você pode falar assim, pô, mas esses caras, o que eles pagam para esse jogador, o Carilho é um jogador, um volante muito melhor do que talvez qualquer volante do céu. Talvez ali com o Dieguinho pegando. O Dieguinho eu acho que até está fazendo um brasileiro melhor do que o Carilho, por exemplo. Então, assim, é óbvio que tem muita qualidade do outro lado. Mas foram jogos onde o Ceará poderia ter feito mais. Por isso que eu gosto de frisar mais até o jogo do Sport, aqui na Arena Castelão. Aquele jogo, boa parte dele, eu achei inadmissível. O Ceará permitiu o Sport crescer naquela partida. Porque dava para o Ceará dar as cartas daquele jogo. E o Ceará, muitas vezes, joga de maneira acuada. Isso é um pouco até... aquele chove não molha do Condé, né? Quando o Condé ganha, aí o Condé, tá vendo, tá fazendo um grande trabalho, e quando o Condé joga fora de casa, o time não joga nada, e aí vem, tipo, o Condé é medroso, o Condé é covarde, não sei o que, aquela coisa. Eu acho que o Ceará ainda pode aperfeiçoar o futebol. Eu falei isso aqui outras vezes, tanto é que algumas pessoas discordaram, que o Condé tá tirando leite de pedra. Eu acho que o Condé tá fazendo um bom trabalho, em alguns momentos, ótimo trabalho, mas eu acho que o Condé pode ampliar mais essas opções. Há muito tempo, na minha avaliação, o Sobral, para alguns jogos, não estou dizendo que é para todos os jogos, alguns jogos, eu não acho que o Sobral precisa ser titular. Hoje mesmo, eu acho que o Sobral estava amarelado, né? O meio de campo todo estava amarelado ali na volta do intervalo, principalmente com a arbitragem que terminou o primeiro tempo errando demais, né? O Zanocelo muito mal, ali no final do primeiro tempo. Eu não acho que o Sobral ia dar qualidade. Tanto é que uma das jogadas do segundo tempo, antes de sair o gol, é uma bola que cai no pé do Sobral. O Sobral, se aquela bola não tivesse ali um jogador do Corinthians para cortar, aquela bola iria para fora. O Sobral não tem essa qualidade. E eu acho que às vezes o Condé poderia... É porque assim, ele se preocupa muito em não... Ele chegou a explicar isso na coletiva. Eu cheguei a pegar a coletiva, eu estava lá participando, ele chegou a falar, não, eu estava tentando proteger os corredores, os contra-ataques que o Corinthians pudesse implementar. Mas o ataque do Corinthians hoje estava muito inoperante. O que você tinha que ter cuidado era com um jogador específico, o Garro, para ele não sobrar numa jogada que acabou saindo, e você tá concentrado para não cometer essa falha. O gol que o Ceará toma não tem nada a ver com o meio de campo. E tem a ver exatamente com uma falha de um goleiro, do zagueiro, o Marlon, juntamente com o Bruno Ferreira, porque bastasse um ter tomado a decisão ali, o jogo teria terminado 0-0. Mas bastou o Ceará cometer esse erro, ficar atrás do placar, e o jogo exigir qualidade, e aí é onde realmente o Ceará hoje não consegue, assim, em termos de opções. Porque em alguns momentos eu acho que por essa... E aí eu não quero ser engenheiro de obra pronta, né? Mas uma coisa que eu alertava. Eu não acho, às vezes, interessante quando é sempre repetir a mesma equipe. Porque eu acho que isso você perde um pouco da confiança dos outros atletas. Eu queria muito ter visto mais jogos do Lucas Lima. Muito mais jogos do Lucas Lima. Porque no jogo que foi contra o Sampaio, ele começou bem o jogo. Aí depois ele cai de rendimento. Aí, por exemplo, quando eu olho aquele jogo para o Sampaio, o Lucas Lima, de fato, pode ser que não esteja merecendo a titularidade. Mas quando é que ele vai ganhar outra oportunidade, sabe? Quando é que ele vai ganhar uma outra chance? Por que ele não vai ter uma sequência? Por que o Sobral vai fazer um jogo mal, vai fazer um outro jogo mal, e no terceiro ele vai ter a chance de ter o jogo de recuperação dele, entendeu? Então, às vezes, eu acho que o Condé, nessa insistência de encontrar apenas 11, fica parecendo que todos os outros jogadores não tem como tirar os titulares. E eu acho isso
um limitador. Um limitador. Porque é isso. Hoje, 2 jogadores, claro, é muito difícil fazer essa reposição. Pedro Raul e Pedro Henrique. 2 jogadores desses que estão fora. No dia que o William Machado estiver fora, no dia que o Matheus Bahia estiver fora, no dia que o Dieguinho estiver fora, bem que agora o Richard está voltando, mas se torna uma dificuldade muito grande. E eu acho que o Condé pode ampliar um pouco. Não estou dizendo que é para trocar 4 peças, é experimentar mais. E agora, nessa maratona de jogos que o Ceará tem, para que ele não coloque, eu já estou colocando isso de maneira antecipada, certo? Que, dada a sequência que é muito difícil, para isso não ser um argumento. Ah, mas a maratona de jogos está pesando, o time está sentindo. Então você vai ter que trabalhar. Você vai ter que trabalhar mais peças. Vai ter que aprimorar. Tem que ter competição dentro do Ceará. Não pode ninguém ter cadeira cativa. Porque esse foi um problema que o Condé teve no ano passado, com algumas insistências, mas principalmente, eu acho que, acima de tudo, dos jogadores que vierem, até para ter, e aí, para fechar essa parte, Fábio, para não ter um comentário, que eu já vi isso em algumas, não só aqui nas nossas lives, mas também no programa da rádio que eu participo, para que trazer jogador se o Condé não vai colocar? Esse é uma frase que eu discordo em princípio, mas se acontecesse eu também não estranharia. Se chega um ponta e esse ponta, na verdade, o Condé não utiliza. Se chega mais um volante e esse volante acontece tal qual o Lucas Lima. Chega, não ganha sequência, e aí o Ceará parece ser um time ali feito para 11 atletas para jogar nessa temporada. O que eu acho um risco muito grande, entendeu? Mesmo o contexto de agora. O contexto de agora não tem nada de urgência, mas é como a gente falou aqui há um tempo atrás, que é aquele cuidado, piso molhado. Cuidado, pode acontecer algo errado. Acho que o Ceará tem uma boa margem, tem, para mim, condições reais de garantir a sua meta inicial, que é a permanência, que é aquela coisa. Todo mundo assina hoje 16º lugar. Todo mundo assina. Mas para conseguir isso de uma maneira mais tranquila, com mais folga, aproveitar o momento agora, sabe? Aproveitar o momento agora para você não perder o time de algo que pode desandar. E essa sequência que virá é uma sequência para ficar muito alerta, sabe? São jogos dificílimos que o Ceará vai ter pela frente, para não gerar um efeito problema. E basta que alguém lá de baixo consiga uma recuperação, aí se torna uma pressão. Porque a gente falou isso, e aí, juro que é para terminar mesmo, a gente falou isso na volta, Fábio. A gente falou na volta, que falou assim, se o Ceará for eliminado pelo Sport, se o Ceará perder o clássico por Fortaleza, meu amigo, a pressão vai acontecer. A pressão vai acontecer. O Ceará foi lá, foi eficiente, elimina o Sport nos pênaltis, ganha o Clássico Rei e consegue o respiro. Mas aí vem um jogo como esse, já fica o alerta de novo, cadê as contratações? Então, são essas coisas que a diretoria vai ter que mostrar uma segurança, na minha avaliação, do que eu vejo de reclamações que o torcedor anda tendo. Muito bem. Vamos para mais comentários aqui. O Leonardo fala que precisa de um meio urgente. Hoje ficou claro a necessidade. Mugni caiu muito. Lourenço é loucura do Condé. Matheus é fraco e Rômulo já era. É isso aí mesmo, Thiago? Ninguém presta aí nesse meio de campo? Não, eu não vou exagerar tanto. Ultimamente ele tem colocado o Lourenço mais avançado. Aliás, uma das perguntas da coletiva foi sobre isso, né? Porque o Mugni está suspenso, não vai enfrentar o Internacional. E a pergunta foi essa, se era pelos últimos jogos, os últimos 3 jogos, se a tendência é que o Lourenço entre nessa condição, que eu acho que é o que vai acontecer também. O Condé, aliás, ele é muito fácil a gente imaginar qual time ele vai colocar em campo. Assim, se esse não joga, a gente já sabe quem é o substituto de imediato. Mas eu acho que poderia ter mais um meia para o Ceará. Eu gosto do Matheus Araújo, não é um jogador determinante e tudo mais, mas não acho que seja um jogador desesperador. Por exemplo, uma das boas chances que o Ceará poderia ter empatado o jogo de hoje, eu acho que o Matheus Araújo poderia ter uma chance de marcar hoje. Mas é porque ele não recebeu uma bola que o Guilherme conseguiu dominar de costas, só que ele tentou chutar, a bola saiu fraca. Se ele vê o Matheus Araújo chegando de frente ali, eu acho que seria uma oportunidade melhor do Ceará conseguir um empate. Mas o Rômulo, por exemplo, é um jogador que eu acho que, falando honestamente, eu fui entusiasta da chegada do Rômulo, mas era muito mais um entusiasta do Rômulo daquele Novo Horizontino, porque eu lembro muito bem quando ele foi até um ano antes do Palmeiras o contratar. Eu lembro da reta final da Série B dele no Novo Horizontino. Eu falei, pô, bom jogador, eu tinha até comentado com amigos, Ceará e Fortaleza podia ficar de olho aí nesse meia, cara que chuta bem de média distância, totalmente influente no jogo. Foi para o Palmeiras, perdeu espaço, e aí é aquela coisa, Fábio. Tem jogador que está em baixa, vem para o seu clube e não se recupera.
tem jogador que vem em baixa e se recupera. É só olhar o Pedro Raul. O Pedro Raul era uma piada no Corinthians, e olha o que está entregando. E o caso do Rômulo. O Rômulo, infelizmente, e eu acho que não é só pela questão técnica, porque eu acho que bola ele tem. Me parece uma questão emocional. Porque às vezes ele não consegue fazer uma jogada simples, sabe? Pelo futebol que eu já vi, e não foi uma temporada isolada, foi por um tempo perene, assim, sabe? Apresentando um bom futebol. Ele não tá com confiança. E aí eu não sei, porque assim, é um jogador, claro, teria que estar insistindo nele, mas insistindo como? Se o cara não entrega, é complicado a situação dele. Então, assim, eu tenho muitas dúvidas se ele ainda vai conseguir se recuperar até o final do ano. Tem muito tempo até lá. E das outras peças que ele cita, né, que aí fala... O Mugni, ele falou que tá com queda de rendimento. Eu não acho que o Mugni... Daqui a pouco eu vou analisar ele individualmente. Eu acho que o Mugni não está sendo tão determinante como ele foi até a pausa do Mundial. Que ele estava sendo determinante. Assistência, gols e tudo mais, ele está sendo uma peça fundamental. Mas eu não acho que tá algo trágico com o Mugni, não. Acho que o Mugni ainda ajuda muito, a bola parada dele ainda é muito boa. Mas, queira ou não, as pessoas estão estudando. O Ceará, por exemplo, tem uma bola parada muito forte com o próprio Mugni e o próprio Dorival. Eu também peguei a coletiva do Dorival, ele falou, estudamos muito o Ceará. A bola parada deles é muito forte. E, obviamente, eles se prepararam para isso, para evitar esse poder de fogo mais forte que o Ceará tinha. Muito bem. O Antes disse que fala piorar não tem como. O Leonardo também está por aqui. Né? O João Vitor fala que a colocação está errada. Mas acho que é 10º mesmo, né? Eu conferi aqui, viu, João? O Ceará é 10º colocado com 13 pontos. Perdeu uma posição. 13 jogos e 18 pontos, né? Ele perdeu a posição exatamente para o Corinthians. Pro Corinthians, isso. Bom, vamos para o campinho, Thiago Minhoca. Você quer falar mais? Tem um mercado, né? Você falou aí das posições que devem vir, né? Volante, ponta e centroavante. Um meia mais ofensivo, não tá precisando? Já por causa do Mugni aí, nunca jogar 90 minutos? Não, vamos lá. Se eu fosse fazer, eu acho que eu traria uns 6 jogadores. Será que tem condição de fazer isso? Não tem como trazer 6 jogadores de muita qualidade para chegar e brigar pela titularidade ou já serem titulares. Não tem como esse patamar. O Ceará não tem essa bala na agulha para fazer esse tipo de investimento. Então, na minha avaliação, tem que trazer mais um camisa 9. Um camisa 9 que seja ok, sabe? Assim, um jogador que tenha... Não tem, por exemplo, como era o caso, o Lele tinha medo de finalizar, por exemplo. Não tem como trazer um centroavante que tenha medo de finalizar. O Ailon, por exemplo, nessa temporada mais abaixo, né, assim, não parece ser um jogador de presença de área. Quebra um galho, mas tem que ter, na minha avaliação, mais um centroavante. Esse volante, eu acho que eu já tenho, eu acho que eu tenho sido uma das pessoas que mais tenho batido nessa tecla, que para mim seria a prioridade do Ceará. Eu gostaria de ver, porque o Lourenço faz isso, mas pelo menos ele não consegue ajudar tanto. E na minha cabeça, eu acho que o Condé não está mais olhando essa possibilidade do Lourenço jogar como um volante. Pelo menos não de início. Pode ser para um contexto de jogo. Me parece agora está olhando mais como um meia mais avançado. Eu acho que precisa daquele volante que consegue pensar melhor o jogo, ou, que era o outro volante que eu sempre citava, aquele volante que bate média distância, sabe? Que infiltra, que aparece como mais um homem chegando ali no ataque. Eu acho que falta essa característica. O Sobral não consegue fazer isso. Não consegue fazer isso. Acho até que na época do Cuiabá ele desempenhava melhor esse papel, tecnicamente falando. Mas nesse ano eu acho que ele tem muitas limitações, dificuldade para criar, de bater de fora da área ali muitas vezes. Então eu acho que tem essa dificuldade dele também de apresentar um futebol mais... quando o jogo necessita um perfil desse, que é quando eu vou ser superior no jogo. Por exemplo, eu vou pegar o Mirassol. Se eu vou pegar o Mirassol em casa, em algum momento do jogo eu tenho que dar as cartas. Se você abrir o placar, beleza, entrega a bola para o Mirassol, você se defende, aquilo que o Condé sabe fazer. Agora, na hora que o Mirassol abrir um placar, eu preciso de qualidade. Um jogador que pense o jogo, que dê qualidade, um jogador que arrisque um passe, uma finalização de fora da área. Eu não vejo isso no Ceará. Por incrível que pareça, o Dieguinho é o que mais se aproxima, mas o Dieguinho não é um especialista. O Dieguinho é um cara que faz tudo, assim, recupera a bola, parte para o ataque, dá passe. Então é um cara completo e é muito bom ter um jogador como o Dieguinho no elenco. Agora, eu acho que precisa esse volante de uma característica mais determinante para o time. Para um passe, para uma assistência, para uma finalização. Eu acho que está faltando essa peça. E a outra peça, que aí eu acho que é esse jogador que cai pelos lados. O Fernandinho, por exemplo,
é um jogador muito voluntarioso, mas não é bem um jogador de resolução, assim, sabe? Ele perdeu um gol claríssimo no Clássico, ele tem dificuldades muitas vezes de tomar uma decisão mais acertada. Vez ou outra vai lá, faz um gol, né? Assim, é um jogador para ter no elenco, um jogador para compor no elenco, mas não é um jogador determinante. Então acho que está faltando isso, para não ter a opção de olhar e dizer assim, é o Bruno Tubarão que vai entrar, sabe? O Bruno Tubarão, qual foi a jogada que ele fez de 1 contra 1 hoje? Assim, não fez nenhuma jogada. Então ele tem dúvida se vai cruzar, enfim. Ele consegue alistar nas pernas do jogador para ganhar um escanteio, para ganhar um lateral, mas não é um jogador determinante. Então, assim, eu não sei o quanto, claro que o mercado também não estava tão mexido, era difícil mesmo, mas o Ceará precisa tentar encontrar pelo menos essas 3 peças. Mas, se der para trazer mais um meio, ok. Se der para trazer mais um lateral esquerdo, eu também acharia ok. Mas, já que está restrito, essas 3 peças eu considero como determinante. Eu acho que o Ceará precisa começar a... Vai, pelo menos um nome, né? Pelo menos um nome aí. Tipo, ó, tenta trabalhar forte no nome apenas, sabe? Pelo menos para ter uma peça a mais, assim, para ser determinante, para ter uma opção no banco ou para ser um titular. Hoje seria a minha primeira, seria volante. Muito bem. Bom, o Andes aqui, ele indica o Rafa Silva, que está encostado no Mirassol. Ele ajudaria muito. Eu fui ver aqui, o cara tem um jogo no ano, né? Não sei se um cara que jogou uma vez no ano não vai vou muito ajudar nesse muito. perfil, não. Assim, ele já teve um momento de destaque, mas eu não acho legal trazer um jogador tão assim. O Martínez, por exemplo, que hoje o Ceará praticamente nem tem relacionado, era um jogador, por exemplo, que estava em baixa. O Ceará foi pegar também esse jogador em baixa e não rendeu aqui. Aí, para ser um novo Martínez, para ser um novo Rômulo, tem que ter um pouquinho mais de ter entregado em algum momento. Enfim. O Filho News fala que Condé hoje abdicou do jogo, fora o banco limitado. A diretoria está flertando com o rebaixamento. Eu, sinceramente, não acredito que vamos se manter com esse elenco hoje, infelizmente. Não tá muito... Não, hoje, eu ainda acho que sim. Porque o Ceará não é tão calamitoso. tem time pior. Hoje tem time pior. Os 4 hoje do Z4, para mim, são claramente os 4 piores da Série A, assim. Assim, é uma coisa... Às vezes você não precisa fazer nada e você pode ainda ganhar esse jogo, entendeu? Agora é diferente se por acaso algum deles, e aí a gente tem que falar mais do Fortaleza, né, que tem mais capacidade, apesar de estar indo para Renato Paiva, eu não acho que foi uma boa ideia, mas se por acaso algum deles ali de baixo mostrar uma sequência positiva, aí é que fica o alerta. Um alerta aí para estar ligado. O João Roberto fala que Guilherme não é solução para o Ceará e o Bruno Mota fala que falta justamente jogadores que ficam no banco e conseguem ser efetivos no ataque. É difícil, né? Você ver um jogo do Ceará que o banco entra e melhora, né? Sobretudo ofensivamente. Pelos jogos que eu vi, nessa Série A não aconteceu muito, não, viu? Geralmente o time piora com a entrada de alguns jogadores. É a parte que eu falo muitas vezes, assim, né? Que é. Assim, eu nunca tive confiança no Tubarão, mas caso o Tubarão vá lá, o Tubarão tem uma qualidade, já mostrou qualidade em algum momento, assim, na carreira. Como é que ele vai entrando assim, faltando 20 minutos, sabe? Cada jogo. Guilherme, por exemplo, teve um bom momento no primeiro semestre. Aí teve alguns jogos que o Condé nem relacionava ele. Ele não foi relacionado nos 2 jogos, nos 2 primeiros jogos do ano, nem contra Sport, nem contra Fortaleza. Aí apareceu hoje, por conta de ausências, entendeu? E eu concordo até com o comentário, o Guilherme não é solução, mas em algum contexto também ele pode perder confiança, e isso pode acontecer com qualquer outro atleta. Hoje, a confiança são com os titulares, com os 11 atletas que o Condé estabeleceu. Bom, o Yuri Farias fala que o Ceará hoje está bem porque tem times muito piores, mas sem contratar, qualquer reação de algum desses joga o Ceará num cenário perigoso. Realmente isso, quem crescer ali... E assim, a tabela é ruim. Eu não acho 2 vitórias não, viu, pro Ceará até o final do turno. Eu tenho dificuldade de achar. Não, e aí sendo justo com o Ceará, viu, Fábio? Eu acho que o Ceará é um time que compete. Mas é só olhar os jogos que foram na Copa do Brasil contra o Palmeiras. Competiu? Competiu. Mas perdeu, entendeu? É ali, é na conta do chá. Tem que fazer um jogo muito perfeito. Dá pro Ceará ganhar? Claro que tem. Você tem um Pedro Raul na frente, pô. Você tem um Pedro Raul na frente que uma bola que chega lá, se ele realmente conseguir receber em boas condições, ele vai guardar, porque ele é um jogador de qualidade.
Agora, tem que ser um jogo impecável, não pode ter erro, entendeu? Então, acho que o Ceará pode até somar mais do que 2 vitórias, como você cita aí, por exemplo. Mas para isso vai ter que jogar muita bola, tem que jogar com concentração. Só que agora é jogo em cima de jogo, meu amigo. É joga no meio de semana, joga no final de semana. Desgaste, entendeu? Então tudo isso pesa. É suspensão, tipo, hoje já não jogou pelo Henrique pelo Raul. Já contra o Inter, já não joga o Mugni. Aí pode ter mais gente pendurada no próximo, entendeu? Enfim. Aí é onde entra essa questão. É um campeonato brasileiro, um campeonato que vai até 21 de dezembro, é elenco, velho. É elenco. Você tem que ter um 12º jogador, um 13º, um 14º, pelo menos 3 reservas ali que consigam acrescentar. Quando você não tem isso, se torna desesperador. O Ceará em 2018 mostrou isso. O Ceará em 2018 tinha um time titular, pegando um jogador da Série D, que era o Juninho Quixadá. Deu certo ali, disse que encontrou o time ideal e conseguiu aquele milagre. Entendeu? Então, assim, dá muitas vezes. O Ceará pode permanecer na Série A, mesmo com essas limitações, mas é muito arriscado. É muito arriscado. E para fechar aqui os comentários, o Marcos Henriques Martins Marques, fala que hoje é um daqueles jogos que mostra como o Ceará tá na conta do chá. Sai um Pedro Raul, não tem ninguém, sai um Pedro Henrique, não tem substituto. Né? Falamos sobre isso também aqui. Bom, vamos pro campinho, Vambora. Gabriel Costa, já colocou na tela aí. Vamos analisar, né? Começando pelo Bruno Ferreira, né? Que voltou como titular. E o Fernando Miguel nem no banco tava, hein? Sumiu ele do nada de titular. Revezamento. Revezamento. O Richard voltou a aparecer, hoje estava no banco. Cara, mas fez sentido essa troca, Thiago Minhoca? Foi aquele gol do Atlético foi que fez o Fernando Miguel ir pro banco? Então, assim, eu tava gostando do Fernando Miguel. Ele chegou a falhar realmente naquele jogo. E o Bruno assumiu a titularidade desde o jogo do Sampaio, né? Que foi o último jogo da pausa. O Bruno pouco trabalhou. Chegou a trabalhar aqui e ali. Eu acho que os 3 goleiros do Ceará são muito parecidos. O Bruno nunca me passou segurança em bolas aéreas. O Fernando Miguel, vez ou outra, comete suas falhas. O Richard também, em alguns momentos, acho que até dos 3, é o que mais conseguiu, com a camisa do Ceará, entregar mais em vários momentos. Então, assim, o momento é do Bruno. Não acho que é errado. Eu estava gostando muito do Fernando Miguel, mas ele cometeu uma falha. Não vejo absolutamente o Bruno Ferreira assumir. Hoje, no caso, eu acho que parte do gol tomado tem a ver com o Bruno. Porque o Bruno pouco trabalhou ao longo do jogo. Pouquíssimo. O Corinthians, ofensivamente, era nada, simplesmente nada, não acontecia. Então, o Bruno estava sendo espectador. Mas eu acho que, mesmo o Marlon tendo tido a possibilidade de cortar aquela bola, o goleiro não pode ter dúvida. O goleiro não pode ficar indeciso se o zagueiro vai ou não colocar a perna. O goleiro tem que ir. Por mais que ali ele leve um chute, por mais que ali ele pegue e o jogador chute e tira a bola da mão dele, mas eu acho que o Bruno, ele foi indeciso naquela jogada. Então, devido a isso, eu não vou colocar péssimo, mas eu acho que parte da derrota hoje está na conta do Bruno. Eu vou colocar um ruim para ele, vou colocar um laranja, porque essa falha eu acho que assim, não foi uma falha só dele, só do Bruno. Eu acho que teve culpa também aí do próprio Marlon, que daqui a pouco eu vou analisar. Mas eu acho que o Bruno não deveria ter ido tão indeciso naquela jogada. Ele dá uma recolhida, ele não coloca o braço, eu acho que ele poderia ter tomado uma decisão ali, de ir em direção à bola. O goleiro não pode ter dúvida naquele momento. Então, para mim, é laranja para ele. Bom, uma parte do erro foi do Bruno, a outra, até maior, foi do Marlon, né? É porque para mim, eu acho que o Marlon, tanto que eu acho que ele atrapalha o Bruno, o Marlon deu a entender que ia de fato cortar. E aí, na hora que ele faz o movimento, é o momento que ele desiste achando que o Bruno vai pegar. E aí, nenhum nem outro. Tanto que o Thales Magno teve tempo de errar, assim, o primeiro momento. Aí ele se recupera e faz o gol. Mas, assim, um erro muito bobo, assim, sabe? Aquele gol que só o Corinthians faz. Não tá jogando nada, não tá jogando bem, tá dando várias chances para o adversário, vai lá, o adversário, no caso, que era o Ceará, comete um erro e o Corinthians vai lá e faz o gol. Foi assim que eu cresci vendo o Corinthians. Mas Dito isso, o Marlon é vermelho, né? O Marlon, eu vou assim, eu nem tava achando o Marlon ruim na partida não, sabe? Primeiro tempo dele, tava ganhando muitos duelos, eu tava gostando assim de alguma, tava até achando um jogo bom dele. Depois foi caindo, o jogo ficou muito na toada do Corinthians dominando uma posse de bola, e quando tentava, tava lá a defesa, mas também o ataque do Corinthians também não tava trabalhando tanto. Mas a falha do Marlon, entre Marlon e Bruno Ferreira, eu ainda fico com a falha mais do Marlon, sabe?
Então, por isso, eu vou colocar um vermelho, porque eu acho que ele realmente acabou dando a entender mesmo que iria cortar aquela bola. E acabou aquela bola passando ali de maneira inexplicável, que é outra coisa também que se fala, né? A bola, para mim, sempre tem que ser do goleiro. Mas se o zagueiro também tá ali, o zagueiro também não pode titubear. Tem que fazer algo a mais ali. Já indo para o William Machado, né? Vou logo aproveitar o William Machado. Eu acho que o William Machado fez uma partida razoável, assim. Foi um jogo que ele fez um bom jogo, no geral. Não acho que fez assim, uma partida tão chamativa. Mas, eu acho que vou ficar no razoável com ele. Acho que fez uma partida considerada ok. O Leonardo fala aqui, Marlon pichotada. Até agora eu entendi se ele furou, se ele deixou a bola, ele deixou a bola para quem? Ele achava que tinha alguém? Eu acho que ele e o Bruno, cada um imaginou que um ia pegar e que o outro ia cortar. Eu tenho essa sensação. Mas eu acho que o Marlon chegou mais inteiro para tirar aquela bola. Eu acho que o Marlon tinha mais condições de cortar a bola do que o Bruno. Eu acho que o Bruno não deveria ter confiado. Acho que o Bruno deveria ter ido de toda forma. Acho que o Bruno cometeu falha aí. Mas o Marlon, principalmente, ele estava muito mais... A bola era muito mais dele do que do Bruno. Eu até fui rever o lance agora, mas parece que ele deu uma cheirada, né? A famosa cheirada. Não sei se, se no Ceará chama assim, mas aqui... Acho que vai, Bruno. Assim, tipo, vai, Bruno, pode pegar a bola. Mas ele faz o movimento, né? Então vai cortar. E ele não corta, ele fura ali, sei lá, ele pega na orelha da bola. Enfim, foi grotesco mesmo a falha. O João Pedro fala aqui que não acha que temporada não tem falha do Bruno, é só do Marlon. E o Yuri fala que o Bruno chegou tão nem aí que ele tentou tirar com o pé. Eu acho que o Bruno ainda cometeu uma falhazinha. Assim, eu confesso que eu esperava também. Quando eu vi o replay, inicialmente eu tinha achado que o Marlon tinha falhado, mas eu achei que o Bruno também poderia ter feito melhor. Mas eu ainda considero a maior culpa do Marlon. Tanto é que tá com essa nota mais baixa aí. Fabiano, Bom, né? Dupla de laterais. Vamos lá. O Fabiano, eu acho que o primeiro tempo dele não foi bom. Eu estava achando o primeiro tempo ruim, com muito passe errado e tudo mais. Mas o segundo tempo dele eu gostei muito. Assim. Para mim foi um dos jogadores que mais criou, que mais ganhou disputa, que mais tentou ir para o ataque. Mas eu vou colocar um razoável também. Não acho que foi uma partida boa e tal, assim, do Fabiano. Eu acho que o primeiro tempo foi ruim, o segundo tempo foi bom. Aí na média fica esse razoável aí para o Fabiano. No geral. Já Bahia, eu gostei muito do primeiro tempo do Bahia. As subidas do Bahia foram todas muito boas no primeiro tempo. Ele chegou a trabalhar pelo meio também. Eu gostei do jogo dele. Eu vou colocar um jogo bem para ele, apesar dele estar envolvido na jogada do gol, né? O Carille é bem mais forte do que o Matheus Bahia, só para deixar claro. Mas eu acho que o Bahia fez uma boa partida. Eu acho que o Bahia conseguiu criar boas jogadas. Eu acho que faltou ali do lado esquerdo. Em alguns momentos ele tentou finalizações, teve uma finalização dele que foi com a perna direita, que foi para fora. Então eu gostei do jogo do Bahia. Agora ele esteve envolvido, ele perdeu na disputa ali para o Carijo. Aquela coisa, foi com o pé mole e tal. Se eu fosse imaginar antes de ver o lance, eu falei assim, numa disputa Carijo e Matheus Bahia. Eu falei, vai dar Carijo. E foi isso, essa disputa. E aí, por já ser ali o jogador da defesa quase o último ali, aí ficou com muito espaço para o Carille fazer a jogada, né? Que acabou combinando no gol. Mas eu gostei. Dupla de volantes, Sobral e Dieguinho. O Dieguinho, achei uma partida no primeiro tempo mais razoável, mas ao longo do segundo tempo aí ele melhora bem, assim. É o jogador que mais tentou empurrar ali na reta final, era o jogador com mais consciência. Errou em alguns momentos, algumas jogadas, mas no geral, assim, eu considero uma boa partida do Dieguinho. Acho que ainda era o jogador que conseguia um verdezinho normal ali, sem chamar muita atenção. Porque o primeiro tempo eu achei dele bem razoável, sem chamar muita atenção. O Sobral, por exemplo, foi muito voluntário, mas eu vou colocar um razoável para o Sobral, assim. É porque, assim, o grande problema do Sobral é porque ele não tem as valências necessárias que eu acho que hoje o Ceará está precisando para esse volante. Se é para um jogo, vamos lá, o Ceará vai ter uma sequência agora de jogos dificílimos. Eu acho que o Sobral tem que ser o titular. Porque para enfrentar um Flamengo, para enfrentar um Palmeiras, para enfrentar um Cruzeiro, para enfrentar um Inter, como vai ser já no final de semana, o
Sobral realmente acaba sendo uma peça. Agora, na hora que o jogo necessitar um jogador para criar, um jogador para finalizar uma bola de média distância, o Sobral não é essa peça. Então, eu acho que ele teve muita entrega, recuperou muitas bolas, ajudou, deu os passes longos interessantes, mas ele, para ser uma solução, teve algumas jogadas que ele não tem a característica, assim, uma bola que sobrava, por exemplo, essa jogada mesmo, que ele perde a jogada, ele recupera, ele bate em diagonal e o Ailon chega depois, assim, né, que ele bate com muita força. É uma jogada que, quando sobra a primeira vez, meu amigo, chute essa bola. Ele tentou dominar, ou ele ficou com medo de se lesionar na jogada. Chuta, pode ser que o jogador do Corinthians tivesse te tocado e poderia ser um pênalti, entendeu? Então, acho que o Sobral peca um pouco nisso. Não achei uma partida ruim do Sobral, não. Achei uma partida bastante voluntariosa. Mas, tecnicamente, estou falando tecnicamente, eu acho que nem por culpa dele. É característica. Eu não posso cobrar do Sobral, assim, sabe? Porque ele não tem esse perfil de jogador que vai resolver o jogo. Então, eu acho que é muito mais uma ideia de Condé e principalmente a diretoria trazer um jogador melhor para exercer essa função. O Márcio Roberto, ele fala que o Sobral só serve para defender, para construção de jogo e apoiar o ataque é zero à esquerda. Perfeito. É exatamente isso que eu penso, Márcio. Ele é um jogador que ajuda. Tanto é, essa jogada específica ele não finaliza, ele recupera a bola e na hora que é para dar um passe ali, ele chuta a bola ali do jeito que tá. Então, assim, não tem muito refino com a bola, mas tem uma entrega absurda. Por isso que eu vou colocar para o razoável. O Mugni também eu vou colocar um razoável. E aí, eu vi muita gente citando, e de fato, eu acho que os 2 primeiros jogos dele contra o Sport e contra o Fortaleza foi um jogo abaixo. Mas hoje eu não acho que, quando o Condé fez essa troca dele pelo Lourenço, eu não queria ter visto isso durante o jogo. Porque eu queria ter visto um Ceará mais criativo. Por isso que eu queria ver o Lourenço. E aí, claro, eu entendo a justificativa do Condé, ele estava com medo, mas eu senti que o Corinthians tinha tanta pouca qualidade ofensiva que daria para dar uma arriscada ali, sabe? Mas o Condé acabou fazendo a troca. Eu acho que o Mugni poderia ter ficado em campo. Por exemplo, esse lado esquerdo no primeiro tempo, Bahia, Mugni e Fernandinho, conseguia ainda criar algumas jogadas. Teve bolas que estavam ali na esquerda, que passou pela área. Enfim, teve momentos que poderia ter saído e o Mugni eu acho que conseguiu contribuir razoavelmente. Mas é porque ele não está sendo tão determinante como ele foi tanto na reta final, desde quando o Condé chegou, né? Na Série B do ano passado, como também no primeiro semestre. E eu acho que vai fazer falta também para o jogo do próximo domingo. Bom, vamos partir para o ataque aí. Galeano, Fernandinho e Ailon. Trio titular. O Galeano, eu achei que o jogo aconteceu pouco ali do lado dele no primeiro tempo. Mostrou de novo muita entrega. Teve algumas cabeçadas, era o jogador que eu mais achava que era o potencial para fazer gol. E teve uma curiosidade hoje também, quando foi anunciado no Castelão, os nomes dos titulares, né? Ele foi muito exaltado. E eu acho curioso, porque eu sempre cito isso do Galeano, né? Que é tipo assim, o Galeano é a melhor prova de que aquele jogador escanteado que você imagina que não vai entregar nada, se tiver uma sequência, ele pode voltar. Por isso que eu friso isso muito analisando o Condé, né? Que é tipo assim, dá para tentar insistir às vezes no Lucas Lima, sabe? Investir em outros atletas. Tenta dar uma sequência, sabe? Tenta ver uma outra alternativa. Vai que esse cara de fato, porque o Galeano no começo do ano era isso. Ninguém acreditava que pudesse ajudar e hoje está sendo uma peça bem importante. Mas hoje eu acho que ele cometeu umas falhazinhas, assim, sabe? Algumas falhas que eu não gostei tanto. Eu vou também colocar um razoável pro Galeano. Eu confesso que teve muita entrega, muita luta, disputou algumas jogadas de ataque, mas ainda acho que teve mais abaixo, assim, do que ele geralmente tem entregado até dos últimos jogos, assim, que para mim eu acho que ele tem jogado bem. Fernandinho eu gostei do jogo dele, porque quando o Fernandinho comete o erro, se torna um peso maior. Mas eu vou colocar um bem para ele, certo? É porque diferente do Galeano. O Galeano ele já tem um saldo. Ele já tem um saldo para ele. O Fernandinho não tem muito saldo. E eu acho que o Fernandinho conseguiu fazer algumas jogadas interessantes. Eu acho que o Ceará, tanto o Galeano quanto o Fernandinho, os dois pontas, em alguns momentos eles estavam exagerando demais em prender essa bola. Às vezes o Ceará perdia algumas boas chances assim. E eu acho que em alguns momentos o Fernandinho poderia ter feito algo melhor. Teve algumas jogadas, mas ele participou bem. Essa primeira jogada do Ceará, que é uma bola que ele recebe, toca de primeira no Bahia, o Bahia devolve para ele, ele tentou finalizar.
mas ainda não é bem aquele jogador determinante, ainda é uma peça que eu considero ok. Então, acho que fez uma partida do nível que o Fernandinho entrega, uma partida boa, entendeu? Assim, não espero muito do Fernandinho, e quando ele consegue decidir alguns jogos, como foi no começo do ano, acaba sendo um jogador mais destacado, mas foram esses 3 jogadores aí que eu mais gostei. Ailon, cara, não acho que jogou mal. E aí é aquela coisa, eu tenho que olhar o sarrafo do cara. O Ailon não jogou mal, mas tinha nada a ver ali ser a peça referência. Tentando lembrar que não teve nenhuma presença de área significativa. Teve uma jogada que ele até refuga da finalização, que é uma bola que sobra ali, quando ele tenta girar para bater, ele não coloca a perna. Eu acho que ali um camisa 9 finalizaria. Só que ele não é 9. O Ailon não é centroavante. O Ailon faz a de centroavante. O Ailon é mais um segundo atacante, um jogador que joga pelos lados. Então enfim, assim. Mas eu acho que ele teve entrega, ajudou, acho que também não está sendo aquele Alho do ano passado, porque o Alho do ano passado era um Alho que era muito atento às jogadas, que recuperava a bola. Hoje não acho que foi. Vou colocar um laranja para o Ailon. Mostrou até uma certa entrega, assim, em alguns momentos, mas poderia ser um laranja com cara de amarelo aí, mas vou colocar um laranja. Muito Podia ter bem. arriscado, podia ser um pouquinho mais ousado em alguns momentos. Vamos pro banco, Na né? Série B ele até quebrou o galho algumas vezes, né? Como centroavante, mas na Série A Mas fica mais difícil, né? Na vamos Série A já. Bom, vamos para os reservas, né? O primeiro a entrar foi o Lourenço, não foi isso? Lourenço, Lourenço, depois. Pronto. eu achei que o Lourenço entrou razoável, assim, acho que conseguiu até alguns momentos entrar bem, assim. Acho que o Ceará pecou muito no time da finalização, assim, sabe? Na tomada de decisão. Sempre demorava um pouquinho a mais para dar a finalização. O Galeano mesmo, no primeiro tempo, uma bola que o Hugo saiu errado. O Galeano errou muito ali. E o Lourenço teve uma hora também que deu uma demorada quando foi finalizar, estou em cima da marcação. Mas eu vou colocar um razoável para o Lourenço. Acho que foi o jogador assim que entrou ok, tal, mas fica nisso. Depois vieram os 2 pontas, foi isso? Tubarão e Rômulo, né? Tubarão e Guilherme. Tubarão e Guilherme. Tubarão eu não gostei, para mim laranja. Eu acho que ele não conseguiu fazer nenhuma jogada. Assim, estava tentando fazer algumas jogadas, mas confesso que não acho que foi determinante. Muito cruzamento em cima da marcação. Não tem nada de jogada de 1 contra 1. Não tem uma explosão, não tem uma velocidade, não tem um drible. Então, para mim, é laranja para o Tubarão. O mesmo eu coloco. O Guilherme eu não vou pesar tanto, tá? Travou aí o laranja. Laranja para o Tubarão, E o Guilherme, eu vou colocar um laranja também. Se o Guilherme fosse um Lelê, tava com vermelho aí. Porque o Guilherme teve, acho que a melhor chance para o Ceará empatar do jogo. O que eu digo ele poderia ter, é um garoto ainda, óbvio que vai cometer erros, mas na jogada que o Ceará poderia ter empatado, se ele consegue ter um pouco de tranquilidade, tinha o Matheus Araújo chegando ali de frente para finalizar, não sei se seria gol, mas ele deveria ter trabalhado aquela bola para trás, como o próprio Ailon fez no primeiro tempo, quando o Sobral chegou, né? Ali disputando a bola. Então, acho que o Guilherme, enfim, não estava sendo relacionado, não dá para também cobrar tanto do Guilherme, mas não me parece um jogador, apesar de eu gostar dele, mas é um jogador que vai ter oscilações, é um garoto, tudo mais. Aí deixa eu ir logo para o Michel Araújo, acho que também entrou, também não vou pesar tanto, assim, não fez tanta diferença, mas não acho que cometeu falhas, assim, como o Tubarão, como o Guilherme. Acho que até ele conseguiu, ele poderia ter tido uma boa chance. Michel Vulgo Matheus, né, Thiago Mel? Matheus Araújo. É porque o Michel Araújo é o do Bahia. Do Bahia. Mas eu vou colocar um amarelo. Acho que foi. Entre ele e o Lourenço, eu gostei mais do Lourenço, mas eu queria ter visto ele entrando até mais cedo. E o Rômulo, aí não tem outra nota para dar, é vermelho. O Rômulo tá errando demais. Não, assim, futebol é futebol, né? Reviravoltas podem acontecer. Mas o Rômulo, eu acho que não tem. Muita expectativa e pouca entrega, né? Não me parece que vai conseguir se recuperar, não. Tá muito grave a situação dele. Vermelho. E Leonardo Condé.
Eu vou colocar um razoável para o Condé. Eu acho que o time conseguiu, em alguns momentos, ser melhor, fez uma marcação-pressão alta, atento ali ao que o Corinthians cometia de falhas. E aí é onde entra a limitação do elenco, assim, sabe? Acho que ele conseguiu... Acho que as trocas, algumas nem tanto eu gostei, acho que ele poderia ter feito diferente, como eu falei, né? Eu teria tirado o Sobral para colocar o Lourenço, arriscar um pouco mais ali para aquelas condições. E na reta final é onde entra, né, as opções mais limitadas, não tinha muita peça para fazer. E aí o erro nem entra na conta do Condé, foi erro ali individual dos atletas. Então coloco um razoável, não vou colocar negativo para o Condé, mas também não vou colocar nada muito positivo, porque também não foi um grande jogo, como você explicou no começo. Não foi uma partida também, assim, onde o Ceará... A bola parada poderia ser uma solução, mas o Corinthians estava muito bem preparado para essas bolas paradas do Ceará. Melhor em campo, o Dieguinho ou o Matheus Bahia? Ou o Fernandinho? O Bahia acabou participando da jogada do gol sofrido, né? Vou ficar com o Dieguinho. Muito bem, então o Dieguinho aí eleito melhor em campo, né, do Ceará nessa derrota, né? Mais uma derrota em casa, né? A segunda consecutiva, né? Havia perdido do Atlético Mineiro, agora perdeu para o Corinthians. O Ceará que volta a campo agora, Thiago Minhoca, contra o Inter, né? Às 11 horas da manhã no Beira-Rio. É isso. Jogo chato, né? Difícil, né? Difícil, apesar do Inter também estar essas coisas todas, né? O Inter quase não ganhou do Vitória, por exemplo, né? Mas... Não, o Vitória hoje segurou o Botafogo. Segurou o Botafogo. Talvez o Vitória seja mais méritos, talvez, do Vitória do que... Enfim. Mas esse é o jogo, né? Vai ter a volta dos Pedros, perde o Mugni. É importante. Jogo difícil, mas... E aquela coisa, jogos fora de casa do Ceará são... O sarrafo cai muito, né? Quando joga em casa é uma coisa, quando joga fora... Vamos ver se o Ceará consegue a primeira vitória fora do Castelão, né? Porque venceu como visitante Fortaleza, né? É bom lembrar. É isso. Bom, então, passado a régua aí no Ceará, só para avisar a galera, tá? Que hoje não teremos aí o telecast do empate, grande empate, né? Do Vitória lá no Newton Santos, 0-0 com o Botafogo, né? Nossos comentaristas, né? O Arthur Silva e o Vitor Vilar tiveram compromissos aí na noite desta quarta, não puderam acompanhar o jogo e, consequentemente, está aqui comentando. Por isso, a gente, excepcionalmente, nesta live aqui, né, não falaremos do Vitória, mas é possível que tenha, tá, no decorrer desta quinta-feira, a análise desse bom empate sem gols do Vitória, que, assim, o empate foi bom, mas o Vitória segue sem fazer gol, viu? São 7 jogos sem balançar as redes, é meio complicado, viu? Mas pelo menos se defendeu bem lá contra o time do Ancelotti Júnior, né? E conseguiu levar um ponto para Salvador. Então a gente pede desculpas aí para a galera que estava esperando aqui o telecast, né? A análise do Vitória, como eu disse, né? Nossos comentaristas aí, infelizmente, não conseguiram estar disponíveis hoje aqui para a gente falar desse jogo. Bom, valeu, Thiago Minhoca. Valeu. Bom descanso aí. Pode falar, o que é... Não, até a próxima aí. Sábado eu estarei de volta aí Mas amanhã vai ter, acho que, programa, né, sobre raio-x. Deve ter. Você deve estar... Conseguiu pegar o notebook? Pegou, né? Tô vendo aí. Consegui. Boa, finalmente. Difícil. Bom, mas o importante é que deu certo. Bom, valeu, Gabriel Costa, que esteve aqui na direção, edição e trabalhos técnicos. E lembrando, tá? Estamos aí na corrida para alcançarmos a marca de 100 mil inscritos, né? 10.600 é o que falta nesse momento, um pouquinho menos, né? Já tivemos alguns inscritos aí nessa última hora, mas a gente conta muito com a ajuda de vocês, tá? Confira aí se já é inscrito, tem outro e-mail, trabalho da universidade, muda aí, se inscreve também, pra gente chegar logo a essa marca e divulga, tá? O mais importante é você compartilhar aí, grupo de torcedores, enfim. A torcida do Ceará é muito grande, a gente tem uma boa audiência aqui do Ceará, mas ainda tem muita gente ainda que ainda não acompanha aqui o 45, então a gente conta muito com a ajuda de vocês. Valeu, Michel Xavier, João Pedro, Luiz Xavier, Bruno Mota, Leonardo Antes, Márcio Roberto, Serafim também esteve por aqui, o João Vitor,
Leonardo Ferreira, consultor imobiliário, enfim, valeu para todo mundo, Cauã, todo mundo que interagiu aqui, Yuri, Filho News, valeu, tamo junto e até a próxima.